E tá começando mais um episódio do ByCast, o podcast da Byco, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócios. E hoje um tema extraordinário para o PME, desmistificar um pouco como melhorar a sua empresa fazendo pequenos ajustes e mudando mentalidade. Ninguém melhor para falar desse tema do que ela, Jaqueline Rezende, empresária, fundadora da CIAS, uma grande empresa de inteligência empresarial, coordenadora da FGV Nacional e que vai dar uma aula para a gente sobre governança, sucessão e tudo aquilo que a gente precisa saber para ter uma empresa ainda mais valorosa. Jaque, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo seu tempo, obrigado. E é uma grande honra, né, estar te recebendo, uma pessoa com o seu talento, com todas as empresas que você já tocou aí no Brasil. Estar hoje aqui no ByCast é uma grande honra pra gente. A honra é toda minha, Rafa, né? Muito feliz de estar aqui com vocês, pra gente discutir sobre os temas pertinentes aí do mercado, trazer um pouco mais, né, dessa interação com o nosso público aí da Byco. Então, para nós, né, tanto da CIAS como para mim, é uma honra imensa estar aqui, principalmente vendo o sucesso de vocês e o crescimento de vocês. É um prazer imenso. Ai, vindo de você, já que é algo muito importante, uma referência no mercado empreendedor como um todo, né? Essa parte de liderança feminina. Mas ótimo. Então agora vamos começar. Vamos lá. Vamos, que a gente tem muito assunto, e assunto mais pra gente desmistificar do que até mesmo pra gente poder conceituar, né? Devido ali a um grande rótulo que, quando a gente fala de governança corporativa, o PME, o empresário de pequeno e médio porte, ele tem ali uma certa retração com relação a esse tema por achar que não está no momento. Eu queria que você nos contextualizasse, né, a importância da governança, para depois a gente ir abrindo sobre como implementar as principais ferramentas. Bom, então, o que eu mais gosto, né, de falar desse tema é que a governança, ela não é um tema, né, nem é uma disciplina e nem é uma ferramenta para para grandes empresas, é para pequenas e médias empresas. As pessoas pensam que governança é para empresa de grande porte, de capital aberto, e não é. Governança, por si só, é um processo de gestão, é uma inteligência empresarial para qualquer tamanho de empresa, baseado na organização dos seus processos, na inteligência empresarial para a sua perenidade e sustentabilidade financeira, social, estratégica, dentro dos pilares de mercado, associado ao fácil acesso ao crédito, a valorização da empresa para o mercado e ao crescimento exponencial. Eu brinco muito que falo assim, Jaque, mas a minha meta é só manter. Manter é uma meta desafiadora, porque o mercado, ele é móvel, né? A gente tem mobilidade de mercado, mudanças constantes, estávamos falando, né, disso, a mudança de mercado. Então, a governança, ela é um processo de orientação, desenvolvimento, articulação e estratégia empresarial baseado no fortalecimento da empresa, na transparência dos seus processos, no fácil acesso ao crédito e principalmente na perenidade, que tem infinitos benefícios aí que a gente vai discutir hoje. Sem dúvida, Jaque. Quando a gente fala de governança, explica pra gente o que é uma governança dentro de uma instituição, PME, questão de colaboradores, como que a gente identifica qual o melhor momento para começar a pensar em uma implantação de governança corporativa dentro do negócio? Quando a gente abre o CNPJ. Viu, gente? Não precisa esperar um negócio ser uma SA de capital aberto, senão vocês nem vão chegar lá, né? Exato. Rafa, eu falo muito com meus clientes, com meus parceiros e com meus alunos. Falo, gente, olha só, abrir o CNPJ pode ser você e Deus. Naquele momento, você começa a pensar na sustentabilidade, no crescimento. Eu, particularmente, tenho uma máxima organizacional que você cria empresas para que elas possam ser ampliadas, para que elas gerem lucratividade, que é o maior objetivo, e claro que no futuro, se a gente puder fazer uma fusão, uma aquisição, uma incorporação, uma venda, você tem uma estrutura muito clara sobre isso. Então, independente do caminho que a gente vá seguir com relação à inteligência e estratégia da empresa, nós precisamos constituir um processo de quê? Mapear os nossos processos, trabalhar a gestão de capital intelectual, que é a gestão de pessoas, desenvolver a perenidade do negócio, trabalhar em cima do conceito de crescimento e da exponencialidade para as mudanças de mercado. Nós precisamos cada vez mais entender qual que é o propósito da empresa dentro da parte de transparência. A gente fala tanto do compliance, né, que é a conformidade, mas a conformidade nada mais é do que uma série de processos bem definidos que podem ser auditáveis
internamente ou externamente, para que você tenha perenidade. As pessoas precisam entender que a empresa não se faz para o CPF, se faz para o CNPJ e que o CPF ou os CPFs fazem parte dela. Exatamente. E descentraliza também um pouco da dependência do dono com relação ao ecossistema que é a empresa como um todo. Principalmente, Rafa, porque muitas vezes os empresários, eles fazem empresa, um PME, para ele mesmo. Eu peguei minha carreira e transformei numa empresa. O que a gente precisa desmistificar neste momento é que a empresa, ela pode até ser ferramenta e parte da sua carreira, mas ela não é a sua carreira. Esta empresa aqui sou eu, que presto serviço para o meu CNPJ. E ele não pode ser dependente do meu CPF. Olha que genial, quando a gente atinge esse nível de consciência, eu sou um mero prestador de serviço para a empresa, coincidentemente eu sou dono total ou parcial, e ela sim presta o serviço para o mercado. Eu não sou a empresa e a empresa não sou eu. Essa identidade que precisa ser desvinculada é o primeiro passo de um gestor inteligente. E ele precisa entender que quando ele tem um apego emocional pela empresa, muitas vezes ele limita a capacidade dela de crescimento e ele não enxerga os pormenores, as lacunas e os gargalos que porventura a gente tenha. Então, quando eu falo, vamos mapear processos, eu escuto muitas coisas na cultura assim, mas a gente sempre foi assim. Uhum. Mas assim deu certo há 30 anos. Eu até tenho uma brincadeira, né? Mas aí não é pra ninguém ficar chateado aí não, viu, turma, por favor. Mas é muito legal que eu falo assim, 30 anos a minha empresa foi assim. Eu não tô falando que é um... Mas assim, o mercado de 30 anos atrás não é o mesmo de hoje. Não tinha internet, não tinha essa competitividade. O cliente não é o mesmo, concorda? Exatamente. Rafa, os funcionários são os mesmos? Não mesmo. Vamos lá, você como empreendedora, nunca teve vontade de mandar um funcionário pra Nárnia? Sim. Não é? E mandar até a gente mesmo pra Nárnia, que eu falo, ficar lá 3 dias refletindo pra voltar. Tem dia que eu acordo e falo assim, gente, acho que eu comi um capim hoje, porque eu não tô satisfazendo a necessidade da minha empresa e não é minha como posse, minha como prestadora de serviços daquele negócio. Então, o primeiro passo, vamos lá, algumas dicas importantíssimas para as pessoas que estão aí nos escutando pra gente começar. Entenda qual é a viabilidade do teu negócio. O primeiro passo, antes de falar de governança, é eu entender se o meu negócio é viável para poder ser escalável e, consequentemente, melhor gerido. É isso. Começa sobre isso. Porque os sonhos são infinitos. E eu sou a última pessoa que vou falar que o teu sonho não vale a pena ou que alguém aqui está errado. Com certeza. Mas eu Pelo aprendi... contrário. Não, assim, acho que todos os sonhos são válidos. Mas a gente tem que estudar viabilidade. A gente tem que parar de ser meio pirata nesse mar. Romantizar demais também o empreendedorismo, achando que aquilo vai acontecer da forma que você quer, sendo que a estrutura não está feita. A ferramenta, já que vocês usam para testar a viabilidade em uma empresa, tem alguma específica para governança ou um teste de viabilidade, por exemplo, um mapeamento histórico? O que é feito para a gente chegar nesses próximos passos de ação? Os primeiros passos de ação de viabilidade hoje, Rafa, a gente faz realmente um diagnóstico de mercado, uma pesquisa da inteligência organizacional com o que você tem, com o que o mercado oferece, um estudo muito sério sobre concorrência, não que eu não possa bater, mas o que minha concorrência hoje faz que eu, preciso fazer diferente, melhor. E não é só sobre competitividade, é sobre essa escalabilidade de permanência. As empresas, o índice, acho que durante 20 anos a gente vê falar muito sobre isso, as empresas quebram nos primeiros anos porque elas não sabem o seu valor no início. Não é só o valor de investimento do meu plano de negócio, é a viabilidade da perenidade desse meu negócio. Eu falo muito que a gente tem que estudar a viabilidade e valuation da empresa anualmente, pelo menos. Anualmente? Pelo menos. Aqui eu estou estudando a perenidade, se o meu negócio vai mudar, se vai ter um fator externo que vai me impactar e para eu ficar preparado para entender aquele movimento com antecedência. Exato. Além do seu planejamento estratégico, que é tão falado, mas qual que é o valuation? A gente faz um planejamento estratégico, eu acho tão lindo que eu vejo planejamentos maravilhosos. Eu falo, beleza, como nós vamos pagar essa conta? Exato. Quanto a gente vale no mercado? Se tiver uma mudança de cenário econômico, político, o quanto nós estamos preparados com plano A, plano B, plano C? Quantas empresas na pandemia nós pudemos assistir desmoronar com a sua hegemonia, diante de um cenário que ninguém estava preparado? O agronegócio está aí batendo na nossa porta com um ano extremamente desafiador com a mudança política, com a mudança econômica, a parte especificamente que eu atuo muito hoje, que são... A gente trabalha muito com alguns segmentos da parte de sementes, da parte de adubos. Uhum. Então, a gente da parte primária mesmo do agro, onde deixaram para comprar tudo de última hora, tá? O agro deixou para a última hora e as empresas não estão conseguindo atender.
principalmente a parte de fertilizantes, por exemplo, é um cenário. Nós vimos empresas de fertilizantes nesse primeiro semestre tendo resultado de milhões negativos. Por quê? Mas a empresa não estão preparada para isso? Pasme, as empresas não têm governança, as empresas não têm planejamento, elas não têm valuation, elas não se prepararam como alternativa estratégica e uma estratégia inteligente de mercado para cenários conturbados. Nós temos que parar de ser imediatistas e trabalhar uma coisa chamada planejamento. Eu acho que, assim, todos nós temos momento de arriscar, mas o risco tem que ser medido. E um dos pilares de governança que são, assim, primordiais, corra o risco, mas meça o risco. Excepcional. Então, isso está dentro da governança? Isso é algo feito para os fundadores ou algo feito para os diretores ou algo feito para a empresa? Em todos os níveis, em toda a escala da pirâmide. Então, a governança ela é algo que a empresa tem que absorver e a empresa precisa também se alimentar daquilo que foi criado. Isso tem que ser dentro do fit cultural. Começa de cima para baixo. Isso é uma coisa também básica. Se a alta direção, se os acionistas, se os sócios, se o conselho não abraça essa ideia, não, eu falo, nem começa a fazer. Porque esse não é um comando de baixo para cima. Esse é um comando de cima para baixo. Eu preciso da aderência da topo da pirâmide para que a gente consiga descer e estruturar em todos os níveis até que a base absorva isso como práticas claras. Eu vejo empresas crescendo e eu tenho vários clientes que a gente, poderia caminhar e entender, que cresceram muito nos últimos anos, exponencialmente. Eu estou com um cliente agora no Nordeste do país, que está com um faturamento de 300 milhões, tá? É um faturamento grande, perto do crescimento exponencial que eles atingiram, mas eles têm uma ausência gigante, sabe de quê? Mapa de processos, de priorização, regras. É um tal de seguinte, eu sou amigo do dono, eu faço isso porque há 10 anos funciona assim. Então, a ponto da gente fazer reembolso com notinha de papel de pão, Rafa. E eu tô falando de reembolso de 12 mil reais. Eu não tô falando. Sim. Então, assim, a que nível nós estamos quando nós não conseguimos entender que a governança, ela é um processo de inteligência onde a transparência, as relações, os contratos, as pessoas, os papéis, os cargos, a relação com o mercado, o meu planejamento, o risco tem que estar muito organizado, medido e principalmente documentado. Ele é um processo formal. Muito bom. Primeiro, então, eu testo a viabilidade para eu entender se a minha empresa vai ter uma perenidade no futuro. Isso. No meu segundo bloco, eu começo, então, a planejar, a metrificar possíveis riscos e oportunidades que a minha empresa vai ter nesse segundo quadrante do planejamento. Isso. Faço a estratégia no terceiro quadrante. Aí eu desço agora para mapear a estratégia da minha empresa como um todo. Na estratégia, já que você abre para quais áreas? Aqui você vai pegar todas as partes, operação, comercial. O ideal hoje, quando a gente estuda governança, é você trabalhar todas as áreas da empresa. Você começa exatamente comercial, gestão de pessoas, gestão de logística, gestão de marketing, gestão de produtos, P&D, pesquisa e desenvolvimento, dependendo da nossa área de atuação. Então, assim, né, financeiro, principalmente. O financeiro é uma das áreas com maior nível de estratégia, não é maior importância. Veja bem, a maior estratégia, porque nós temos que estar em conformidade com a legislação vigente no nosso país, com a legislação vigente das relações contratuais que nós temos com fornecedores, com clientes. Então, é um arcabouço que envolve todas as áreas da empresa. E quando você envolve todas as áreas da empresa, você entra num processo de inteligência tão grande, porque eu não posso ser dependente só do capital intelectual. Então, eu mapeio os processos. Então, a gente fala, mapa de processos não é só uma formalidade, gente, de fazer um fluxograma. O mapa de processos é para mapear também todo o nosso processo, todas as nossas complexidades, todos os viés e lacunas que possam existir. E ali você começa a entender a nossa gestão de riscos. O risco, como eu mencionei anteriormente, não é algo que você não vá correr. Você vai aprender a medir os impactos. O que é paliativo e o que é preventivo. A maioria das empresas hoje, Rafa, elas são muito reativas e paliativas. Exato. Temos que aprender a ser... a gente exatamente. Resolve. A gente tem que ser preventivo e proativo. E você fala uma coisa muito legal, Jaque, porque quando a gente entra nessa visão estratégica que a empresa está atendendo e está atuando, que vão ter ali toda a sua visão 360, vai passar por todo o corpo, né, por todas as áreas que a empresa precisa viver de acordo com o modelo de negócio, a gente entra para uma coisa muito importante. O histórico, ele é um referencial importante para a gente entender. Sempre. Se teve uma sazonalidade, como que é o comportamento, se tiver algum evento daquele parecido, o que fazer. E quando as pessoas começam a absorver aquilo de uma forma
apenas íntima, ou seja, eu, Rafa, estava na época que a Baico passou por uma pandemia, mas se eu não conseguir fazer com que aquilo se torne agora uma ferramenta da Baico para que, se houver um evento parecido, perfeito, eu ali, o que adiantou toda aquela experiência, o que adiantou ter passado pelo aquele percalço, pelo aquele salto do meu negócio, se eu não consigo mais replicar e aproveitar. Então, passar isso pro seu time, né, Rafa? Porque você precisa trazer essa cultura, até complementando que o seu raciocínio foi perfeito, assim, você trouxe um exemplo maravilhoso. A gente precisa trazer para o nosso time um pouco desse histórico. Toda empresa é uma construção da sua história, atendendo às necessidades de mudança sazonais do nosso mercado e atemporais. Uma empresa, ela é atemporal. Ela precisa se adaptar ao momento que ela está. Exatamente. Isso é uma coisa fundamental. Onde que a gente pensava que há 10 anos atrás iria se consumir talvez um lanche por um aplicativo, né? Antes você ligava para sua lanchonete da sua preferência e entregava. Então era uma coisa muito artesanal. Hoje o mercado vem trazendo essas facilidades. Não quer dizer que vá deixar de existir, quer dizer que vá melhorar para que a gente tenha mais tempo de pensar e parar de executar coisas cotidianas e corriqueiras, né, com tanto operacional, tanto braçal, parar de fazer mais do mesmo e começar a pensar em como criar uma visão. Mas ótimo, então a gente está no nosso terceiro degrau. Isso. A estratégia, então, tem alguma ferramenta específica, Jaque, que é fundamental para ser colocada dentro de uma estratégia para quem está começando, para quem está consumindo esse conteúdo agora? Olha, Rafa, eu gosto muito do tradicional nesse ponto, porque eu acredito o seguinte, hoje a gente começa a trabalhar nossa estratégia. Começa por uma análise de BSC mesmo, sabe? Faz um balanço scorecard, pega as áreas principais ali, pessoas, finanças, processos, dentro desses segmentos a gente divide, coloca ali as tuas ações, divide poucas ações. Eu tenho pânico de 300 planos de ação. A primeira dica para uma empresa que está começando com isso, ou uma empresa que já também, mesmo empresa tradicional, tá? Não faça 30 planos de ação, porque nós não vamos conseguir fazer nem meio nem na próxima vida. Faça poucos de cada vez. Quantos? 3, 5? Terminou aqueles 5, passe para outros. Se ele é muito complexo, quebre em planos menores, porque a cada conquista você estimula a empresa a se movimentar, você estimula as pessoas a entrarem dentro de uma normativa, de regras, normas, você traz um nível de transparência muito grande, você trabalha um aspecto muito, muito sólido hoje, que é o accountability, que é o assumir as nossas responsabilidades. Exato. O accountability, ele vem com essa necessidade, né? E então, é uma ferramenta terceiro pilar. Fundamental para as pessoas, né, Jaque? A gente estava até comentando isso, porque não adianta a empresa ter um processo que cada função está bem mapeada, cada processo está bem ali extraído com relação às expectativas de entrega. Mas se você que está sentado na sua cadeira de diretor, de gerente, de operador, de qualquer que seja a sua função, não tiver essa autorresponsabilização, é mais uma ferramenta que não se enquadra, né? A governança, ela fica muito teórica e pouco prática na sua execução, porque o elemento é feito de pessoas, né? A empresa é feita de pessoas que trabalham para aquele ecossistema viver. E é muito isso, as pessoas menosprezam muito o tamanho delas dentro da corporação. Elas acreditam que, não, mas eu só faço isso já, que eu só sou contas a pagar. Não, você é muito. Você é muito, porque se você para de fazer, se você não entende que aquilo vai impactar toda a cadeia, toda a camada, o negócio não anda. Não adianta você ter ali estratégias bem pensadas, planos de ação bem elaborados, se os elementos que fazem parte não conseguem contribuir com a sua força necessária. Não, perfeito. E você fala um negócio muito interessante também, que a gente vê muito no valuation, quando a gente vai falar de pensar quanto vale uma empresa, entendendo muito ali a capacidade de absorção e de gestão do que ela faz. O que eu quero dizer? Quando você coloca um plano de ação de 30 pontos, por exemplo, que a gente precisa de um tempo de absorção, digerir tudo aquilo que está vindo, para depois aquele movimento se tornar resultado. E é muita coisa que a gente percebe no valuation, porque as pessoas começam minha empresa vai crescer 30% ano que vem. O histórico é um grande fator. Se está crescendo a 7, 8, não tem como crescer 30%. E os movimentos não são rápidos. Outro ponto também que a gente poderia explorar, que as pessoas têm esse imediatismo, como você mesmo disse, e esquecem que são pessoas que têm que absorver, são o mercado que precisa agora saber que você está vendendo ou compartilhando daquele produto ou serviço. Então, são várias camadas externas para que o resultado venha na consequência do plano de ação de fato ser executado.
É isso. E assim, a gente precisa dessa análise, né? Como você coloca perfeitamente aí no seu desenho, a gente começa a fazer esse processo, a gente desenha, faz o planejamento, os planos de ação. Agora, a parte para mim que é mais importante, que as pessoas esquecem: como eu vou medir? A metrificação. Qual que é o indicador? Perfeito. E indicador não é só aquela coisa bonitinha de você ter que preencher para uma certificação. O indicador é aquilo que vai te dar cenários quantitativos e qualitativos para o andamento das suas ações. Isso dentro da estratégia. Dentro da estratégia. A estratégia cria um movimento e ela precisa metrificar para ela ser válida. E a ferramenta que eu quero indicar são as OKRs. Eu acho que você trabalha com OKRs hoje, né? Ou OKRs aí, como o público tem uma indicação ótima de bibliografia para a turma. Quem quiser, por favor, o livro Avalie o que Importa, do John Doerr. John Doerr é um rei dos unicórnios, vamos dizer assim, né? Poxa, teve à frente da Intel, teve à frente de um dos fundadores do Google, e o Avalie o que Importa é um dos livros que eu gosto muito para aquelas pessoas que têm ali, que estão à frente das empresas e que precisam entender o que é o OKR. O O vem de Objective, né? Que são objetivos, e KR são as Key Results, as chaves de resultado. Então, se eu tenho um objetivo, quais são as chaves de resultado? Ou seja, quais são as pequenas ações que eu vou fazer em números para atingir esse indicador? Então, fica uma forma muito mais prática, muito mais fácil, um entendimento muito mais coletivo, independente do nível. A gente consegue fazer esse entendimento dentro da empresa e você precisa medir. E não é medir só no final, pelo amor de Deus, é cotidiano. A medição é cotidiana e não é para você ficar um neurótico. Exatamente. Você vai ajustando o barco quando ele tá no mar, não quer, só vai ajustar quando ele chegar no destino final. Mas e se não chegar? E se ele naufragar? E se um vento virar o barco? E se vier um Titanic? Eu preciso de bote para todo mundo. Exatamente. E é isso que as pessoas talvez criam complexidade. Porque elas veem ali uma teoria que, de fato, ela traz ali alguns elementos que a gente precisa aprofundar um pouco mais de forma técnica, porém, o dia a dia, que é o que, de fato, vai separar uma empresa com valuation muito grande de uma empresa com valuation muito pequeno, é o fazer dia a dia, é a metrificação, é quantificar o que aquela empresa consegue crescer e entregar para o mercado. Imagina, você está comprando uma empresa, ela te entrega todos os indicadores de compra, de vendas, de análise, de tendência de mercado, de sazonalidade. Olha, esse período do ano a gente percebeu que teve essas questões, com essa mudança política a gente percebeu essa análise, com essa questão econômica, com essas diretrizes tributárias. Então, quando eu falo que a governança é um conjunto do todo, não dá para eu te falar assim, olha, Rafa, vamos focar só na gestão e no financeiro. Não, é um conjunto, porque todos os indicadores, eles falam muito sobre a empresa. Quantas empresas nós já conversamos ao longo da nossa trajetória comercial, que a gente falou assim, nossa, Rafa, essa empresa é uma empresa que fatura bem, mas, poxa, o marketing dela é muito fraco. Então, a marca dela é muito fraca. Eu estava discutindo muito com meus alunos em governança o que é o valor de uma empresa e o valor da marca. Que é outra coisa que as pessoas esquecem de entender, que o valor da marca diz muito sobre ela. Sim. E o valor da empresa, o valor da marca, ele é parte do valuation. Você que é expert no assunto, mas eu discuto muito isso. Falei, gente, vocês precisam pensar no todo, porque quando alguém fala assim, professor, o marketing pode ficar para depois. Eu falo, oi? Meu amigo, você sabia que o valor da tua marca, ele está imbuído lá no valor da tua empresa? Exato. Porque se for algo que seja simplesmente trocar a placa, a gente tem muitos casos assim de empresas que faturam 30 milhões. Por exemplo, material de construção. Muda, virou, ao invés de ser o X, vai virar o Y e pronto. O cliente não tem aquela diferenciação. Mas tem materiais de construção que têm uma relevância, são nacionais, são expressivos. E a tradicionalidade que nós ainda compramos, o ser humano gosta disso. Assim como a gente está aberto... Pessoas compram de pessoas, as pessoas esquecem isso. Exatamente. E por mais que a gente tenha inovação, mudanças, vamos falar a verdade, quantas vezes a gente ainda não se encontra naquele restaurante que a gente sempre gostou, né? Às vezes ainda você quer experimentar o novo, mas você gosta das raízes. E as raízes são muito sobre a marca, sobre a qualidade, sobre as pessoas. A experiência que eu tive, algo que eu tenho certeza que não vai ter problema, algo que eu consigo colocar minha reputação em xeque, indicando, né, que é o maior valor, mesmo que seja intangível, a gente consegue precificar isso. E até um spoiler legal, como precificar uma visão de marca está muito nessa recorrência de crescimento. Perfeito, então, os números falam aquilo que, de fato, o intangível está criando. Então, quanto tempo a CIA está no mercado? Uma empresa com mais de 10 anos, né? Não, esse ano ficamos 17 anos. 17 anos, 2 décadas. Tudo isso é um histórico intangível para que a gente consiga começar a mensurar essa reputação, a autoridade que a empresa vai criando, para a gente conseguir construir, então, esses pilares que são tangíveis através das projeções. Exato. Mas foi um tema muito massa. Jaque, estratégia pronta.
Então, só para a gente recapitular. O primeiro, a gente faz a viabilidade. Perfeito. Para a gente entender se o negócio vai ter um futuro promissor, se ela vai conseguir se perpetuar no mercado. Depois, a gente entra para essa parte do planejamento. Exato. Entendendo o que eu posso ter de oportunidades e riscos mais claros para que eu consiga me preparar. Pode usar até a SWOT básica ali para fazer isso, hein? Mas entenda o seu negócio. Entenda do seu negócio. Beleza, ótimo. Não vai só no sonho. O sonho tem que vir com estrutura. Tá. E depois a gente entra agora para a parte estratégica, que é uma parte 360 de acordo com o processo da sua empresa. Isso. Então, você vai falar de comercial, você vai falar de potencial financeiro, se a empresa vai ter caixa ou não para crescer, tudo isso. Pessoas que vão estar nesse quadrante, operação, marketing, P&D. Logística, exatamente, tudo. Criei, então, uma estratégia com o meu plano de negócio e com a minha métrica, que é super importante. Aí vem os indicadores, como eu vou medir. Ah, tá. Então, a estratégia, ela cascateia agora. Cascateia agora para as suas medições. Tá. Né? Porque a gente já mapeou os processos, a gente organizou ali, quando você fala das oportunidades, eu sempre gosto de colocar os processos desenhados. E depois, por que depois da estratégia? A gente tem que desmembrar os indicadores, eu vou dizer por quê. Porque a estratégia futura vai ser totalmente tomada de decisão em cima daquilo que a gente conseguir medir. E a gente tem que ter também o cuidado e a visão de saber recuar, de saber onde investir mais, de fazer uma análise sobre aqueles números. E muitas vezes os números não são satisfatórios porque a maioria de nós, né, empresários, somos otimistas. Sim. Então a gente tem uma visão assim, vai dar certo. E eu não tô falando que não vai, tomara que dê muito além do que a gente planejou. Mas fato é, eu preciso tomar decisões em cima dessas métricas. Eu preciso organizar essas métricas de forma que elas sejam estruturadas, de forma que elas estejam segmentadas e que eu consiga, através delas, fazer uma análise relacionando com o mercado, com minha visão futura, com o que eu tenho, para que surpresas não façam com que a gente tenha que recuar. Excepcional. Então, as métricas, ela vai ser a minha dose semanal, diária, mensal, para eu ir tomando as suas decisões e trilhando o teu caminho de sucesso para o teu negócio. E com isso tudo, você começa a ter a formalização e a documentação da sua empresa, e aí você pode partir para uma governança. Então, esse é a base. A base de uma governança. Na minha visão, sim. Nem tá tão difícil então, Jaque, porque... Governança não é um bicho de 7 cabeças, não é. gente. As pessoas colocaram quando governança corporativa... Nome bonito, né? Nome chique. E agora ainda complicaram, né? Porque agora vem o ESG, porque agora você tem que ter, além da governança, você tem a governança que é a governança corporativa, mas você tem a governança ambiental, que é o environmental, a governança social, que é, né, o social, e aí você tem mais esse conceito. E as empresas usam isso muito mais como marketing do que como prática. Como muito aplicação. Cuidado. Isso é o nome disso, é greenwashing. Cuidado com essa lavação errada de marketing para processos que a gente não consegue comprovar, não consegue formalizar. E são temas, Rafa, que nós temos que trazer para qualquer tamanho de empresa. Ah, já que isso é muito longe, isso aí é para uma multinacional, é para a área de mineração. Não, gente, isso é para o meu comércio. Uhum. Se o meu comércio não tiver uma visão social, uma visão sustentável, não apenas ambiental, de sustentabilidade. Financeira. O environmental, que é a parte ambiental, ela entra em tantos aspectos que você pode aplicar. Eu vou te dar um exemplo rápido aqui. Lá na fábrica, eu tenho uma fábrica de tapetes. E a gente tinha um desperdício de vinil muito grande. Então, a hora que a gente começou a ver, o que a gente faz? A gente jogava fora. E vinil é algo altamente nocivo para o meio ambiente. Uhum. E a gente fazia um descarte quando eu comprei a fábrica. E aí, o que a gente começou a fazer? Peraí, a gente pode levar isso para reciclagem. Então, nós fomos buscar empresas que reciclavam esse material. Olha que interessante como o mercado tem mudado. Então, a gente pagava para fazer a reciclagem, para fazer uma destinação mais responsável para o meio ambiente. Uhum. Descobrimos que mandávamos para essa empresa, mas que existiam outras empresas que compram o nosso retalho. Então, olha que legal. O que era resíduo virou captação de recursos para a empresa. Então, hoje, eu vendo o meu retalho, ele vai para reciclagem, então eu ganho, né? Eu vendo isso, então já eu tenho um retorno financeiro. Olha que interessante como o mercado em uma indústria que vai ter ali uma recorrência muito alta, muito grande, de produção. Nós pegamos aí dos retalhos maiores, desenvolvemos um produto que são os nossos chinelos. Então, a gente hoje tem uma fábrica de chinelos, tá? Com retalho, que é o chinelo massageador, que nas grifes aí, ele é vendido a mais de R$100. A gente vende por 35. Uhum. Olha isso. E eu consigo fazer ele com o retalho que sobra dos tapetes, com alto nível de sustentabilidade. Então, hoje eu tenho um descarte muito mais sustentável, com retorno financeiro. Abrimos uma outra oportunidade, um outro negócio. Tudo isso é governança ambiental.
Entende? Então a gente às vezes também não enxerga as oportunidades que estão na nossa frente. Isso vale para serviços, não é só para indústria. Serviços, para comércio, para indústria. Então é abrir a nossa mente para o que está além. O pessoal precisa se despertar. Existem oportunidades em todos os lugares. E aí você volta justamente no coração da nossa conversa, que é a inteligência empresarial. Exato. A partir do momento que você tem um conhecimento grande, consegue ter acesso às ferramentas básicas que funcionam e para de trazer muita perfumaria para o negócio. Essa ferramenta que funciona, não. Pega o básico, sem começa a fazer. Vamos pegar na ação. Prática e vamos embora. Depois você metrifica, você começa a ter uma inteligência no seu próprio ecossistema, né? A gente está falando realmente de uma sorveteria, que ela pode ter ali uma certa governança, entendendo de fato quem ela é. Não precisa ser uma grande mineração. Olha pra você ver, a gente fez um trabalho sensacional com uma consultoria uma vez, com uma boutique, que tinha 2 funcionárias, e aí? De roupas. E dá para fazer. Ela trabalhou com reaproveitamento de um monte de produtos. Ela começou a trabalhar com bazar voltado para alguns nichos, públicos. Que é público muito alto. Exatamente. Ela era de um alto nível. Ela começou a fazer uma parceria com outras coisas. Fez uma governança social, porque ela foi fazer um bazar depois com algumas peças de outras coleções voltado para ganhar alguns fundos. Com isso, olha que interessante. Ela começou a fazer o bazar. Ela começou com uma veia social que trouxe para ela um retorno financeiro com as parcerias, que foi muito maior do que ela imaginava. Então, você começa, às vezes, com um viés de governança social, governança ambiental, governança corporativa e isso traduz em lucro. Porque o medo das pessoas, muitas vezes, Rafa, é falar o seguinte: eu vou investir nisso. Ai, meu Deus, é investimento. O que eu vou ter de retorno? Não conseguimos imediatamente ver no lucro líquido isso, mas eu garanto para as pessoas, quando você entra com o processo de governança, quando você coloca esses processos para funcionar, rodar e você enxerga as oportunidades, a lucratividade, ela vem, porque o retorno hoje está nas relações transparentes e no vínculo da estrutura que você traz para o seu negócio para que ele tenha credibilidade. Excepcional. Então, é algo que está uma teia, né? Já e é tangível, que vai criando. Que é o mais interessante. É uma tangível, teia, mas é uma teia que eu consigo ter daqui a pouco um suporte tão grande para o meu próprio negócio que ele vai ficando inabalável com o passar do tempo. Você cria a sua rede. Que é a diferença de empresas que são, né, as empresas perpétuas e empresas que vão viver ali 3, 4 anos e morrem. Porque desde o início você já começa a coletar os pequenos tijolinhos, fragmentos ali que vão unindo e dando liga para o seu negócio. E você sai daquela cultura bombril, né, Rafa? Porque você deixa de ser o que todo mundo faz tudo, e aí você começa a enxergar as suas lacunas. Isso é o mais interessante, porque todos nós temos lacunas na vida, no trabalho, e as empresas são diferentes? Claro que não. Então você já começa do início a enxergar os buracos, e aí você fala, poxa, vamos fazer uma matriz de responsabilidades, uma matriz de entregas, vamos ver como é que está a nossa relação com o mercado, e nós temos que definir um outro ponto também que a gente não citou, qual que é a nossa relação com todos os stakeholders, qual que é a nossa relação com os acionistas ou com sócios, e com funcionário. Traduz stakeholders. Vamos lá. Stakeholders, toda a cadeia é envolvida no nosso negócio. Eu vou citar alguns exemplos aqui com demanda e com oferta. Então, por exemplo, o acionista. O que o acionista traz para a minha empresa? Recurso. O que ele espera? Lucro e manutenção do patrimônio investido. Sim, então mínimo, é isso. O funcionário, ele é também. O que ele espera que a gente tenha? O funcionário, ele te dá mão de obra e ele espera que ele tenha remuneração, um ambiente de trabalho adequado. Então, sempre a gente tem oferta e demanda. O cliente, ele espera que você tenha uma negociação justa, um produto bom, né? Então, ele te oferece o quê? O dinheiro que a gente precisa para fazer. Pra gente fazer toda essa manutenção dos nossos parceiros. Exatamente. O concorrente, ele te dá um referencial de mercado e espera que você seja ético nas negociações, certo? O que o governo deveria te dar? Eu já vou falar que deveria. Ele deveria te dar um suporte jurídico institucional e você deveria pagar os tributos e, né, contribuir e ser totalmente coerente e correto com as questões da legislação vigente. Aí, comunidade. A comunidade te dá o espaço. O que você precisa dar a ela? Investimentos e condições de manutenção e investimento nessa comunidade que a gente está. As universidades, ela é parte dos seus stakeholders. Ela te dá capital intelectual. Ela espera que você contrate as pessoas, né? Os meios de comunicação, ele te dá uma visibilidade e espera que você compre espaço publicitário. Os bancos, instituições financeiras, cooperativas, eles te dão um investimento ou capital ou o que você precisa para investir e espera que você compre os produtos deles também e faça, né, aquisição e manutenção do seu recurso. Então, é uma cadeia de inter-relação, tá? De todas as áreas envolvidas. Os stakeholders são todos os agentes envolvidos na sua empresa, interna ou externamente.
Sensacional. Então, toda empresa tem o seu stakeholder e toda empresa tem que entender quem são eles para poder atuar de forma mais assertiva. Jaque, uma dúvida. Quanto tempo demora para a gente implementar uma governança em uma empresa que, digamos que a gente está falando do pilar 1 ainda, que é o pilar de viabilidade, o pilar de ter um autoconhecimento de um médio prazo sobre a empresa? Então, Rafa, vai depender muito da cultura, sabia? E da aderência das pessoas. Porque uma coisa é adesão. Vamos lá, agora eu vou fazer uma coisa bem legal, né? Português, tá, gente? Adesão. Vamos fazer um processo de governança. Uhul! Quem vai aderir ao processo? Que vai seguir as normas, as diretrizes? E não é pra gente pensar que é dono da verdade, não é sobre isso. É exatamente sobre o ponto que a gente traz do desenvolvimento e da nossa análise conceitual em cima do que a gente precisa. Então, assim, eu quero fazer. A minha pergunta sempre é: estamos prontos e temos uma adesão das pessoas à mudança? Eu gosto muito de uma metáfora que a TI me ensinou, a tecnologia da informação das empresas. Eu adoro o pessoal da TI, que o pessoal da TI vai pro céu com Open Food e Open Bar. Vai. Sabe por quê? Porque você fala assim, vamos implementar um sistema. É um sofrimento tecnológico, né? A gente tem uma adesão, às vezes, tecnológica. Eu vejo o sofrimento das pessoas falando assim, mas a gente nunca precisou disso. Só que a tecnologia não tá aí. A gente não tem que fazer uma adesão? Sim. Ponto. A governança não é diferente. A questão é o seguinte, podemos querer, vamos ter aderência. E aí essa aderência é da corresponsabilização de todos. Tendo isso, um processo saudável, ele vai demorar pelo menos de 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano, para que, de fato, consiga reverberar em resultado. Exatamente. Que é o objetivo de todo mundo, até do colaborador. Porque tendo mais resultado, vai abrir mais espaço para ele ser um supervisor, um coordenador, um gerente, um diretor, etc. E ele consegue também crescer dentro daquilo que ele está compartilhando. Exatamente. É muito genial, Jaque. E por que eu estou falando 6 meses a 1 ano? Pode ser até mais. Igual eu te falei, depende desse primeiro processo que eu quis fazer na introdução, porque não existe milagre, tá, gente? Não existe... E outra coisa, não existe Ctrl-C, Ctrl-V, não. Qualquer consultor, parceiro que venha com receita pronta, não faça isso. Não existe receita. É um processo que eu vou usar uma palavra assim, é um aculturamento mesmo. É um fit cultural novo que a gente implementa, é uma disruptura de processos, é muitas vezes você deixar o jeitinho que as pessoas têm nas empresas para trazer formalização e processos sólidos com perenidade. Então, mudança de cultura e adesão e aderência são coisas muito desafiadoras, né? Eu quero fazer. A questão é, estou preparado e disposto a fazer? Perfeito. Esse é o ponto mais importante. E é o que a gente volta para a nossa fala da autorresponsabilização. Se cada um se autorresponsabilizar e se comprometer consigo mesmo, as coisas vão ter ali um caminho muito mais suave, porque é um barco, né? Vamos fazer uma analogia de um barco remando. Se tem 5 remando ali para puxar um barco que vão ter 20, 30 pessoas, fica pesado, fica difícil, em tempestade, pode ser que vire, pode ser que não, porque a ajuda está muito concentrada. Se a gente pulveriza e todos estão para a mesma direção, na mesma intensidade, o caminho é melhor para todo mundo. Então, é nítido, né? O mercado vai te pagar mais no valuation da sua empresa, você vai ter mais grana no bolso, você vai conseguir pagar melhor os seus colaboradores, eles vão ter perspectiva de crescimento e automaticamente a entrega para o cliente final, ela vai ser mais satisfatória. É isso. E aí você começa a ter retornos de uma maneira que as pessoas às vezes não querem. E outra coisa, tem um outro ponto muito importante que você citou agora, que você me deu um gatilho ótimo. Adoro as nossas conversas. Um gatilho muito bom isso, que as pessoas são muito imediatistas. O processo organizacional não é imediatista. Não existe milagre corporativo. Nós temos momentos em que as empresas decolam, nós temos momentos de perenidade e nós temos momentos de manutenção. Então, quando você vai para a governança, não queira que tudo seja imediato, porque não é. É um processo de maturação corporativa. Isso é muito importante. Muito importante. Porque as pessoas querem o seguinte, não, Jaque, beleza, você falou 6 meses, 1 ano, consegui, implementamos, estamos rodando, cadê? Gente, é preciso que o mercado veja isso, que o cenário econômico político esteja favorável e que você tenha uma perpetuidade daquilo que você implementou. Porque não é uma mágica. Eu fiz e vai ficar assim para sempre. Tá? Não funciona. É igual cuidado com a pele, tá, gente? Tem que ser todos os dias. É igual dieta, tá? É manutenção. Senão não resolve. Não. E senão fica superficial. Você faz durante um tempo, acha que aquilo vai ser perpétuo. E não funciona assim. Aquilo não implanta e a gente não colhe o resultado. Que é o quê? Que a empresa quer ver é o que o valuation vai precisar entender, de fato, a geração de resultado que aquele ativo consegue oferecer. E se isso não tiver claro, não tiver com o histórico comprovado em um tempo, né?
Às vezes você tem um ano que a empresa deu 10 vezes mais o lucro, talvez por um fator atípico. Exatamente. A gente teve muitas empresas que deram um boom na pandemia, por exemplo. Máscara, gel, empresas de tecnologia, e hoje a gente já viu que aquele evento, ele é um evento que no valuation a gente precisa desprezar. Porque um evento externo é um evento sazonal. Por exemplo, o turismo, né, nós vimos nos últimos anos, o turismo, por exemplo, é paralisado. Eu fui para Natal agora, tirei uns dias de férias. Todos os resorts da Orla de Natal, que ficam na Orla, indo pro sul, todos os resorts estão em reforma. Uhum. Ou seja, um reaquecimento de novo do turismo, as pessoas começando de novo a sair de casa, a querendo realmente, né, trabalhar. Então, assim, eu falo que é muito interessante trabalhar, digo assim, para poder ter um momento de descanso. A gente sai um pouco do home office. Então, a gente teve um boom muito interessante na construção civil, porque a gente sai daqueles lofts pequenos, aí o povo voltou a querer comprar apartamentos maiores, com área de lazer, com outras coisas. Aí você já volta a mudança agora para a construção. Então, você consegue ver claramente a construção civil passando agora por um momento muito forte de sustentabilidade, de questões ambientais. Então, você vê o cenário desafiador. E a pergunta que fica é exatamente essa. Estamos preparados para este cenário? Estamos preparados para essas mudanças? O quanto eu consigo colocar isso, como você bem falou, e você é a expert nesse assunto, no meu valuation, desprezando essas sazonalidades e trazendo a perpetuidade da empresa? A governança é um pilar fantástico, importantíssimo e, assim, fundamental. Excelente, Jaque. Jaque, assim, é muito conteúdo e é muito importante que a gente consiga desmistificar. Eu acho que você está trazendo tanto elemento de praticidade, tanta coisa que pode ser aplicada em empresas que estão começando, empresas que já têm 5 anos, empresas que têm 20. Tudo isso, então, pode ser feito. O melhor momento é agora, então, que eu estou entendendo, né? Não precisa esperar. Não. Faz agora, entende o que já aconteceu. Mesmo tendo 1 mês ou 20 anos, já vamos realizar, então, aquilo e começar a ter uma vida mais saudável para o futuro da empresa, que vai ter muita jornada. Começa a implementar. Eu falo que hoje é uma área que cresceu muito na CISA. A gente trabalha muito hoje com a parte de sucessão, com a parte de governança, porque a sucessão é parte da governança também, né? Esse seria o meu próximo assunto, então, que eu queria entender muito. Outra coisa que as pessoas não conseguem entender, né? Acham que só a sucessão familiar que vai acontecer, que é o pai que fundou a empresa passar para o filho, até de forma obrigatória, que às vezes nem é o sonho do filho, não faz um teste vocacional e a empresa vai estar fadada ali a um insucesso pela falta de visão que o próprio fundador teve, né? Talvez um egoísmo de não entender que talvez alguém da equipe estava mais preparado. E você comentou comigo uma coisa muito legal, que a sucessão ela não é só familiar. Comenta um pouco em qual momento que você vê que já pode começar a ser pensado esse movimento dentro da empresa. Tá ótimo, assim, excelente assunto. Acho que todas as pessoas têm que pensar nisso. Eu vou só começar com um gatilho aqui que você me fez rir aqui por causa de uma coisa. Eu tenho uma filha de 18 anos, você conhece minha filha Ana, e ela chamou a mim ao pai o ano passado, tá? E falou assim, olha, a minha decisão de carreira, eu quero fazer medicina, é o sonho da minha vida, e eu sei que vocês têm os negócios de vocês, você, mãe, meu pai, eu só quero falar pra vocês o seguinte, tenham um sucessor, porque se Deus me livre eu perder vocês, eu vendo tudo. Uau! Aquela conversa que filhos de 50 anos não conseguem falar para os pais. A Ana de 18 e já colocou ali. O pai entrou em pânico. Ele falou, nossa, Ana, mas eu tenho uma empresa de diagnóstico por imagem. Ela falou, pai, a medicina que eu quero não tem nada a ver com isso. Eu vou ser uma usuária do diagnóstico por imagem. Então, tem um sucessor. Tem alguém para perpetuar o negócio. E isso não precisa ser familiar. Isso pode ser pela inteligência da empresa. E a Ana falou com a gente. Eu aprendi com a minha mãe, aí eu fiquei muito orgulhosa, que a empresa, ela não tem nada a ver com o seu dono, ela precisa caminhar pelas próprias pernas. Exato. Então, a sucessão, ela é um processo que deve ser feito no momento em que você abre o teu negócio. Eu pergunto muito para alguns empresários de empresas de pequeno e médio porte, quando você tira férias? O quanto, se você, por alguma desventura, tiver que se ausentar, quem fica no seu lugar? Quem faz o que você faz? Quem abre novos negócios? Quem perpetua o que você tem? Você não é insubstituível, mas a empresa depende. E outra coisa, a gente tem que pensar na questão social, que nós temos funcionários, a gente tem clientes, a gente tem fornecedores, aquela cadeia dos stakeholders, ela tem uma dependência do nosso negócio também. Então, a sucessão, ela é empresarial. Ela não é uma substituição. Isso é uma outra coisa muito importante. Quando fala-se de sucessão, as pessoas já pensam automaticamente na palavra substituição. Sucessão não é substituição. Sucessão é complemento.
gerenciamento, é perenidade, é continuidade, é inteligência empresarial. E não é ameaça, né, Jaque? As pessoas que talvez não tenham essa consciência se sentem ameaçadas. Tá passando por sucessão gerente A, mas eu faço parte do gerente B e C, então eu nunca vou chegar lá. Pelo contrário, a sucessão é você ter pessoas melhores que você para complementar o que você faz e alicerçar o teu crescimento. Eu já vi grandes profissionais que não fizeram sucessão, não cresceram numa empresa porque tinham apego e medo, e aí eles nunca conseguiam subir, ascender por causa do ego. O ego é o seu maior inimigo, queriam, né? Porque a questão é a seguinte, mas sabe se a pessoa queria? Ela queria, só que ela estava com a visão tão míope com relação a isso é meu, my precious. E não é, isso é do negócio. Você não é gerente, você não é dono, você está. Esse é um outro conceito que a gente tem que aprender. Eu não sou dona da CIAS, eu estou diretora, CEO, executiva, sócia da CIAS. Amanhã eu posso vender a minha empresa, amanhã eu posso não estar lá, pode acontecer uma coisa muito positiva e eu querer ir para o meu interior, ficar lá fazendo nada e ter um recurso financeiro, ou pode acontecer também de eu ter um revés na minha vida que eu preciso que outras pessoas assumam. Ou simplesmente eu posso crescer tanto, que é o que está acontecendo, que eu tive que formar profissionais hoje, e eu vou te ser muito sincera, Rafa, tem coisas na CIAS que eu não sei nem te falar como funcionam, não que eu não tenho registro disso, tá tudo registrado, mapeado, mas eu não tenho que ter mais o domínio operacional. Nós temos muitos gestores hoje que se apegam ao microgerenciamento, né? Vida, eu quero saber, Jaque, quantas... Quero nem saber. Exatamente. E aí a pessoa começa a despender energia para algo que não vai ser efetivo, permanente no longo prazo, né? Que vai ter uma perenidade maior, e começa ali a ficar o microgerenciador querendo saber de tudo, o que você falou do fulano, o que você falou do ciclano, e a cultura fecha. E que horas que vai ser estratégico? Se você é operacional, você nunca vai ser estratégico. É a mesma coisa de você pegar 3 gerentes e falar assim, não, esse gerente está fazendo muita reunião, não dá para ele me suceder. Ele tem que... O que ele faz de operacional? Nada. A minha briga diária com meus 3 gerentes hoje é o seguinte: saia da operação, pelo amor de Deus. Mas não tem jeito, então nós vamos contratar braço, ou nós vamos redividir as tarefas. Eu preciso que vocês sejam mentes pensantes. Não esperem que a gente vá trazer coisas desta forma. A inteligência da minha empresa só teve uma mudança de mindset mesmo, de mentalidade, e uma mudança de cenário, Rafa, quando nós começamos a colocar os nossos gestores para serem realmente estratégicos. Aí eu vi um crescimento. Aí eu falei, poxa vida, passei 15 anos comendo capim, barrando massa ali, ó. Para nos últimos 2 anos entender que a gente era foguete. Isso é genial, Jaque, porque a força de ela é muito grande, ela consegue arrastar muita coisa, mas olha o que você fez, você multiplicou para 3, 4, que vão multiplicar para mais 3, 4, e de repente o negócio dá um tiro, ela cresce numa velocidade, uma otimização, um pertencimento muito maior. A empresa cresce 300% num ano de pandemia, consultoria, quem já viu isso? Exatamente. Certo? Então não é que tem uma receita de bolo, existe uma forma chamada delegação e sucessão. Então lembre, quando a gente deve fazer sucessão? Sempre que você tiver cargos de liderança ou crescimento exponencial, condição de você compartilhar e repartir funções, trabalhe esse desenho dentro da sua empresa. As grandes companhias hoje, quando você tem um líder que assume um cargo, vou dar um exemplo até de uma empresa bem grande brasileira, que é a WEG, uma empresa que fica em Jaraguá do Sul. Só no Brasil são quase 26 mil funcionários, fora no resto do mundo. Eles atuam em 108 países. É fantástico. Uma empresa familiar. Familiar, que começou lá com o trio, né? Nossa, fantástico. E a WEG é uma história muito legal, é um case muito bacana de uma grande empresa. Mas por quê? Ao assumir um cargo de liderança, naturalmente, como exemplo, se eu te contrato agora, você está lá na WEG há, sei lá, 20 anos, ou 10 anos, ou 5 anos, ou 2 anos. Você assumiu uma gerência. Eu preciso que você me indique imediatamente na sua promoção 2 sucessores. E a empresa também vai fazer um estudo dentro da avaliação de desempenho, dentro do cenário do capital intelectual, com mais 2. Nós vamos trabalhar para cada gerência 4 sucessores. E ao longo do período ali de 3 a 5 anos, a gente vai ver qual está mais adequado numa escala. Excelente. Ou seja, você vai multiplicando os talentos. Exatamente. E empilhando ali o conhecimento. Não descarto o conhecimento, eu não vou embora e vou levá-lo. Eu estou só empilhando dentro da empresa e agora eu começo a trazer mais talentos. E a retenção? O desejo de querer. O desejo de fazer parte. E lembre, gente, eu não gosto muito de retenção, que retenção me lembra retenção de líquido, de gordura, eu não gosto não. Mas nesse caso, e a retenção dos talentos, das pessoas que querem realmente estar ali, que vestem a camisa, que soam a camisa, isso é sucessão. Então, tira a palavra
palavra substituição, tire a palavra vou perder o controle, tire o ego. O ego é o nosso, né, maior inimigo. Esse livro é ótimo, que vocês deveriam ler, tá, gente? Outra indicação. O ego é meu maior inimigo, é um livro excelente. Porque o ego, ele te consome a tal ponto que você não consegue ver além. E nós temos muito medo de mudança. A mudança realmente dói. A maioria dos perfis mentais que nós temos na natureza humana de mudança é de medo. As pessoas não estão muito dispostas ao risco, porque elas não medem o risco. E elas preferem, às vezes, estar numa zona de conforto, que eu acho que é muito mais de desconforto. Um dia outra pessoa, vou só fazer um parênteses, perguntou assim, Jaque, o que você faz pra sair da zona de conforto? Eu falei, filho, eu nunca tive nela, porque o dia que eu tiver eu não vou sair de jeito nenhum. Porque essa é onde eu tô buscando. Então a gente tem que viver nessa zona de desconforto por causa dessa mobilidade. O movimento, o crescimento, exatamente. Tudo vai acontecer aí. Vai acontecer. E as pessoas têm muito medo de mudar. Então a mudança nem sempre é negativa. A mudança, ela te impulsiona. A maioria de nós. Vamos falar a verdade, Rafa. No seu crescimento, daquela Rafa que eu conhecia 10 anos atrás pra Rafa de hoje, você cresceu mais na dor ou no amor? Na dor. Nossa, na dor. E você se arrepende? Nenhum momento. É sobre isso. A dor te traz uma necessidade de movimento imediato. E onde que muitas pessoas paralisam e muitas pessoas falam, é o que eu tenho, agora eu preciso seguir. Então não deixa se paralisar por aquilo. E mais que isso, né? Vamos ser mais protagonistas, a gente é muito vítima. E outra coisa, nós somos antagonistas da nossa história muitas vezes. Poxa, o herói da tua jornada é você, e não é sobre o destino. Eu gosto muito dessa frase, é sobre a jornada. E essa jornada tem que valer a pena. Ai, tá muito difícil, o mercado é muito complicado, as pessoas... Aqui, eu gosto muito de uma frase do Jim Collins, que inclusive eu vejo em alguns podcasts, o Joel J já falou, mas o Jim Collins tem um livro que chama, né, Por que as Gigantes Caem? E ele tem uma frase nesse livro que eu amo, que ele diz o seguinte, se tudo der certo, parabéns, olhe pela janela. Parabéns pro teu time. Mas se tudo der errado, olhe pro espelho. A culpa não é tua, mas a responsabilidade é tua. Quando a gente fala de culpa, aí eu vou complementar o Collins, que é o seguinte, quando você fala de culpa, nossa, Rafa, a culpa foi minha. Poxa, culpada, derramei isso aqui, fui culpada. Culpa quer dizer que eu vou ser julgada, condenada e vou ter que cumprir uma sentença. Isso é culpa. Quando é responsabilidade, você tem que ter uma coisa que está faltando nessa geração, e não estou falando de idade, estou falando do momento que a gente vive, dos 18 aos 100. Está faltando atitude. Então, quando você tem que responsabilidade, você precisa saber de verdade a tua atitude. Qual que é a tua atitude? Qual que é a tua atitude? Então você tem que ser responsável. Se tudo deu certo, parabéns, time Baicol. Uhul, todos nós somos fodas. Mas se deu errado, eu vou te contar a real, você e o Diego estão ferrados. Sim. Porque a culpa não é de vocês. Mas a responsabilidade é. Exatamente. E a gente não tem que carregar culpa. E sobre isso, a gente tem que ser protagonista e não vítima. Então quando alguém fala assim, Jaque, qual que é a tua história? Eu falo, não é minha história, é qual que é a minha raridade. Qual que é a tua raridade pra você ser foda? Uhum. Qual que é a tua raridade pra você não ser vítima? Uhum. Qual que é a tua raridade pra você ser protagonista? E ser raro não é ser melhor do que ninguém. Ser raro é aquilo que poucas pessoas têm pra assumir o processo de protagonismo da tua empresa, da tua governança, da tua estratégia, do teu lucro e de um elemento que tudo tem a ver, da tua satisfação e felicidade. E eu não tô falando daquela felicidade felizinha, mas pessoas felizes e bem resolvidas dão lucro. E com certeza a gente feliz não enche o saco. Uau, Jaque, sensacional. E isso que você traz de uma forma muito clara, muito leve, é isso que os empresários precisam começar a conscientizar, até para pensar em um movimento futuro estratégico. Não adianta se o básico, a raiz, a essência eles não conseguem compreender. Não deu certo porque o meu mecânico não foi, a culpa é dele. Para, gente, a culpa é nossa. A culpa não, a responsabilidade é nossa. Mas a culpa do todo, ou o ônus de tudo, é nosso também. Nosso. Quem que é o mais interessado para fazer dar certo? A gente que é o empresário. Quem que é o mais interessado para querer crescer na profissão? Você, colaborador que está ali no nível 1, no nível 2. É você que pode ser um diretor, ou você que vai andar de lado na sua carreira a vida inteira, porque é sempre responsabilidade sua e o dinheiro ele só é um reflexo daquilo que você entrega para o meio. E as pessoas não querem estudar, não querem aprender. O empresário, ele tem que tomar muito cuidado, não são todos, mas tem muitas pessoas que confiam só no feeling. Eu acho que o feeling, o sentimento, o dom para aquela área, ele deve ser muito respeitado. Eu respeito muito a história das pessoas. Eu conheço muitos empresários que não têm nem quarta série e são incríveis. Eu não estou falando sobre isso, mas o aprendizado contínuo de você conhecer mais do seu negócio, de você conhecer mais das tendências, de você saber o que o mercado está falando, é sobre este estudo
que eu gostaria muito que as pessoas se atinassem mais, sabe? Para esse aprendizado contínuo que é o mundo dos negócios. Excepcional, Jaque. Nossa, depois dessa, eu penso que vocês vão ter um trabalhinho para, primeiro, digerir, rever esse conteúdo, até para que a gente possa mapear também qual momento vocês estão, para que isso faça sentido. Exatamente. Na vida de vocês. É o mais importante, fazer sentido para que a gente traga isso para a ação e a gente amplie nossa consciência. A ação é uma mera consequência da consciência ativada e tudo aquilo, né, reverbera em todo lugar que a gente está. Já que estamos chegando ao fim do nosso ByCast, que está assim sensacional, é um conteúdo, né? Você é um conteúdo infinito, então Imagina. A gente vai ter assunto para muitas outras edições do nosso ByCast, mas para essa eu queria que você trouxesse ali alguma visão do que a Jaque faria se ela não tivesse governança na empresa, o que seria o primeiro to-do dela, o primeiro a fazer se você não tivesse esse conhecimento e todas essas práticas já aplicadas na sua empresa. Bom, se eu não tivesse nenhuma prática, eu ia rever o valuation da minha empresa, quanto ela vale hoje, o que eu espero dela para o futuro, trabalhar assim uma matriz SWOT só para eu ter uma visão das oportunidades e ameaças desse mercado, constituir o meu mapa de processos, sim, organizar o melhor capital intelectual que eu puder, porque sem pessoas não somos nada. Então, investir muito nas pessoas, investir na saúde mental das pessoas, investir muito no pertencimento delas. A gente está ficando tão mecanicista que a gente está esquecendo da base. A inteligência artificial é fundamental, necessária, a tecnologia também, mas ainda precisamos de pessoas. A partir daí, conceituar toda a transparência do meu negócio com essa perpetuidade e com a seriedade que merece, porque acredito que somos protagonistas também do futuro de um país, independente da política e economia. Exato. Somos nós os protagonistas dessa história, e quando a gente assume essa responsabilidade de paixão pelo que a gente faz, pelo empreendedorismo, seja da sua carreira ou quando você presta serviço para alguém ou do seu negócio, é ali que você entende qual é o seu propósito, que virou modinha. O propósito é muito sobre onde eu quero chegar, mas a causa é o porquê eu quero chegar lá. Então, responder essas perguntas previamente e, a partir daí, colocar mãos à obra para fazer a tua empresa decolar. Porque eu acredito, e acredito isso com ferramentas técnicas e não só utópicas, de que o céu, ele é o limite para qualquer negócio. E eu falo o céu porque a gente olha para cima e foguete não tem ré. Então, se você quiser que a sua empresa não tenha ré, faça um estudo real, conheça o teu mercado, conheça os teus stakeholders, conheça do teu negócio, organize todos os processos internos, estabeleça diretrizes e permita-se desapegar daquilo que não te pertence e que você é apenas parte dele. Isso aí seriam os meus primeiros passos para a governança. Uau! Gente, não é de babar esse conteúdo. Viu que eu não falei, não brinquei quando eu falei que era Jaqueline Rezende que estava vindo. Uma pessoa que, de fato, Jaque, é uma grande honra você ter visto o nascimento da Byco, né? Você ter visto a minha trajetória do Diego bem lá atrás. Muito orgulho de vocês! E hoje está aqui podendo compartilhar, brilhantar para o nosso público, né? Que são pessoas que estão passando também por esse conhecimento, essa nova educação de avaliação, de movimentos estratégicos que são as vendas parciais ou totais de empresa, mas isso tudo que você faz e dessa maneira que você contribui é algo que toca a alma do empresário e ele é a única pessoa que vai ter a chave para virar ali o futuro da empresa, que vai impactar milhões de pessoas. Muito grata pelo seu tempo, já que você é uma inspiração, desde quando eu te conheci, uma grande referência como pessoa, como empresária, como empreendedora, como pessoa que quer o bem para os demais, sem ver o imediatismo, né? Apostando ali há 10 anos atrás, contribuindo com conteúdo, cursos gratuitos para que a gente fosse se desenvolvendo, para que de fato essa sementinha que você planta no coração de cada um vai multiplicando e fazendo com que tudo isso que a gente vive se torne ainda mais alegre, mais gostoso. Muito obrigado pelo seu tempo, parabéns pela sua história. Muito bom, muito feliz de estar aqui. É muito sensacional. Obrigada, minha querida. Ter você aí por perto. Estamos juntas sempre, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, gostaram desse conteúdo? Pega o sininho, dispara, clica aqui também para ficar por dentro de todas as notificações e tem mais ByCast. Até o próximo episódio.